1 Reis 19, de 1 a 19, eu vou ler o texto, porque ficará mais fácil. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. 1 Reis 19, e como acabara de matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se. Diga para o seu irmão: temendo, pois, Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Diga: para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Diga: deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Diga: ele foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um cibro e pediu para si a morte. Diga para o seu irmão: pediu para si a morte. E ele disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do cibro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Diga: o caminho será longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. Diga: caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Diga: ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, teimaram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: sai-te, põe-te para fora deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Diga: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto. Diga: o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo. Diga: mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu-se no rosto do seu manto, e saindo fosse a entrada da terra. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo e zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares. É a mesma ladainha, ele falou, né? A mesma lá de trás. Mataram, derribaram, mataram os profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também concedei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Tem alguém aqui que não se dobrou diante do Baal? Tem alguém aqui que glorifica o Senhor? Tem alguém aqui que não se dobrou diante de Baal e só se dobra diante do Senhor? Diga: louvado seja. Diga: eu sou um desse. Diga: meus joelhos não se curvam diante de Baal. Queridos, eu quero dizer para você, querido, que você é um profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. E como profeta, Deus tem conservado os seus profetas, não se dobrando diante de Baal. Baal, irmãos, é uma sigla, é um nome, mas que representam 4 potestades: Beelzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Beelzebu, A, Astarote, A, Asmodeu, e L, Leviatã. Há um
estudo de que diz que essas quatro potestades, elas dominam o mundo. Beelzebul é chamado de o príncipe das moscas. Aonde você vê miséria, escárnio e destruição e coisa podre, ali está o principado de Beelzebul. Aonde você vê catástrofe e mais catástrofe envolvendo água, Leviatã é aquele que controla as águas. E aí nós temos Asmodeu. A Bíblia fala esses quatro. Quando a gente estuda sobre isso, a gente fica entendendo que Baal, a sigla Baal, representam quatro grandes potestades no mundo. E eles mudam de região para simplesmente dominarem. E a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. E aqui, Elias, profeta, diz bem assim. Ele diz assim: só eu fiquei, que não me dobrei a Baal. E lá no final, Deus fala para ele: Elias, 7.000 não se dobraram. Diga para o seu irmão, você não está sozinho. Fala para o seu irmão, você abre bem a boca hoje. O pastor Wilson fica contente. Então fala à vontade. Então você não ficou sozinho. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos. Hoje eu quero falar sobre algo interessante que pega quase todos nós, e tem sido o mal e a doença do século, e é depressão. A depressão é o mal e a doença do século. E tem muita gente que diz que crente não fica deprimido, crente não fica depressivo. Hoje eu vou contar a história desse profeta que ficou depressivo, e eu vou mostrar que leva uma pessoa a ficar depressiva, o que leva uma pessoa a perder a confiança em Deus, o que leva a pessoa a se dobrar. Queridos, a depressão é um problema muito antigo. A depressão pode atingir até o homem de Deus, até a mulher de Deus. Ela pode estar no meio da igreja, e pode ser que alguém aqui esteja com depressão ou depressivo. Mas se você tiver nessa noite, você vai ser liberto em nome de Jesus. Queridos, muitas vezes a gente diz assim: nossa vida está numa monotonia. É assim que a gente fala. Diga para o seu irmão, dê graças a Deus. Eu quero explicar um pouquinho sobre a diferença dos nossos dias. Existem dias, diga para o seu irmão, que tudo vai bem. Sabe quando tudo dá certo? Tudo vai dando bem, tudo dá certo. Então existem dias que tudo dá certo. Nesse dia parece que nós estamos para cima. Mas existem dias comuns, diga para o seu irmão, comuns. Nós fazemos nosso trabalho, a rotina, não tem grandes mudanças, não nos sentimos fantásticos, não nos sentimos péssimos, mas não nos sentimos mal. Então tem aquele dia que parece que nós somos os super-heróis e tudo dá certo, e é um dia fantástico. Mas existem dias que nós não temos aquele dia fantástico, não nos sentimos lá em cima, mas também não nos sentimos lá embaixo. São os dias comuns. Diga para o seu irmão, são os dias comuns. Mas diga para o seu irmão, existem dias terríveis. Diga, todos nós passamos por eles. Quando parece que tudo dá errado, que tudo vem sobre nós, desânimo, desespero, dúvida, confusão. E isso pode ser um período curto, pode ser um período longo, e muitas vezes persistem, e muitas vezes, diga para o seu irmão, muitas vezes trazem dias de depressão. Agora, Deus nos fez para termos uma vida abundante em qualquer dia. Diga para o seu irmão, em qualquer dia. Diga assim: nós não somos fruto das circunstâncias, nós somos frutos de um relacionamento com Deus. Você crê nisso? Diga amém.
Algumas pessoas têm muita facilidade para entrar na depressão rapidinho. Parece que não deu certo, entrou na deprê. Deu tudo errado aquele dia. Existem pessoas que não caem facilmente na depressão, mas existem situações que muitas vezes vai desembocar, levar para isso. Então, queridos, o que é que pode fazer com que nós entremos no processo de depressão? Diga para o seu irmão: medo, fuga, isolamento, baixa estima, desinteresse, perda por falecimento, porque perdeu o namoro, porque ficou desempregado, porque tomou decisão errada. Diga: problemas de relacionamento, esgotamento físico e mental, decepção. Decepção foi o caso de Elias. Elias havia acabado de vencer uma grande batalha, e através dele Deus fez uma renovação espiritual em Israel. Mas aí uma mulher, diga uma mulher, diz assim: olha, manda avisar Elias, que assim como ele fez com os meus profetas, eu farei com ele, não vou descansar enquanto ele não morrer. Robson, eu queria que você ficasse aqui como coluna de oração também, por favor. Obrigado, querido. A depressão pode ser originada por essas diversas razões. E, queridos, ela pode vir também por causa de um problema físico, problema emocional e um problema espiritual, como é o caso de Elias aqui. De uma situação que ele esperava, estava tão seguro de si, mas aí quando ele recebe uma ameaça de morte, a Bíblia diz que ele saiu correndo para salvar a sua vida. Diga: a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Diga: a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Diga: nenhum lugar do mundo é mais seguro do que a mão do meu Senhor. A palavra de Deus diz que a mão de Deus, na mão do Pai, ninguém pode te tocar. Ninguém pode te tocar. A palavra de Deus diz que na mão do Filho de Deus, na mão de Deus, que você está na mão de Deus, ninguém pode tocar você. Então não existe lugar mais seguro do que a mão de Deus. Queridos, o que pode nos levar também para a depressão? Diga: pensamento negativo. Sabe quando você começa a viver a semana na segunda-feira praguejando, falando mal, você começa a falar, você começa a ter uma visão negativa de si mesmo: eu não presto, eu não valo nada, eu não vou conseguir nada, eu perdi meu emprego. Você começa a ter uma visão negativa do mundo. Essas pessoas que me rodeiam, meu Deus do céu, parece o diabo em pessoa. E você começa a ter uma visão do mundo que te rodeia, uma visão negativa. Você começa a ter uma visão de si mesmo negativa, uma visão do mundo negativa. Diga assim, e consequentemente, diga para o seu irmão, consequentemente, você vai duvidar de Deus. É fatal, queridos, quando nós começamos a ter esse sentimento pessimista, essa visão negativa do futuro, dificuldade de ter esperança, achando que nada vai melhorar, sentimos incapazes, cheios de autopiedade. E aí começa o detalhe: a grande tensão emocional. A grande tensão emocional vai nos levar a um sentimento de culpa. Diga: sentimento de culpa. Diga para o seu irmão: o pastor não vai falar sobre isso hoje, porque ele falou na sexta-feira. O sentimento de culpa, aonde o inimigo diz assim: sabe o que está acontecendo tudo isso? Você é o culpado. Sabe por que as coisas estão ruins? Porque você é o culpado. Sabe por que o mundo está negativo assim? Você é o culpado. Sabe por que você é o culpado? E o inimigo começa a jogar culpa em você. A tensão leva a um sentimento de culpa, que é mais uma causa. A pessoa sente que falhou, que fez algo errado, surge a culpa, autocondenação, frustração, desesperança, e aí começam os sintomas da depressão.
crentes podem sofrer depressão. Olha o texto de Salmo 88, de 1 a 5. Vamos ler esse texto. Davi diz assim, olha o que ele vai dizer, pensa se isso aqui não é depressão ou não. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado, ele está dizendo, eu estou no fim, sou contado com os que baixam a cova, eu estou para morrer. Sou como um homem sem força, não tenho mais força, estou atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Ele está dizendo, Deus, eu sou desse jeito, eu já estou entregue à morte. Davi estava depressivo. Elias, nós já vimos esse texto, mas vamos ver um outro. Jeremias 20, 14 a 18, olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer, diga para o seu irmão, muitas vezes você fala a mesma coisa. Ele vai dizer assim, você vai falar em outras vezes, você vai falar assim, olha o que ele falou, você vai falar assim, por que eu nasci? E sabe o que ele disse? Maldito o dia em que eu nasci. Não é diferente. Ele diz, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas, e meu pai dizendo, nasceu-lhe um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele, clamou pela manhã, e ao meio-dia ele está praguejando, jogando maldição daquele que veio correndo, e diz assim, olha, lá naquela casa nasceu Jeremias. Ele diz, o homem que deu notícia, seja perturbado. Ele diz, maldito o dia que eu nasci. Queridos, às vezes a gente olha essas palavras, a gente acha tão agressivas, mas nós fazemos o mesmo. Sabe o que nós falamos? Ah, eu não deveria ter nascido. A outra olhando, por que eu nasci nessa família? Por que isso só acontece comigo? Muitas vezes somos assim também. E ele diz assim, porque saí do ventre materno, verso 18, para ver trabalho e tristeza. Olha outro homem que entrou em depressão, Jonas, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele diz, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor, e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Senhor, eu fugi porque não ia adiantar mesmo. Eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, então eu não precisava nem ter empregado, o Senhor ia salvar a cidade mesmo. E ele diz assim, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer. Você quer ver um detalhe? Diga para o seu irmão o seguinte, você também não é diferente. Quando você diz assim, ó, desse jeito, presta atenção no que eu vou dizer. Uma coisa é você dizer assim, Maranata, vem Senhor Jesus, eu aguardo a tua salvação, eu espero a tua salvação. A outra coisa é você dizer assim, eu não aguento mais, Senhor Jesus, vem logo. Você sabe o que você está dizendo? Você está abençoando. Você está dizendo assim, Deus, minha vida não vale nada, volta logo, eu não aguento mais, volta logo. O seu coração está triste, depressivo. Diga para o seu irmão assim, nossas palavras revelam a profundidade do nosso coração. Todas as nossas palavras revelam a profundidade do nosso coração. Há um outro homem, Jó, verso 3:11, diz, por que não morri eu na madre? Por que eu não morri quando saí dela? Verso 13 e 20, ele diz, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. E ele vai falando. Queridos, como Deus tratou a depressão de Elias. Eu não estou aqui só para falar de depressão, mas eu estou aqui para dizer como é que Deus trata com o nosso problema. Diga, Deus trata com o nosso problema.
Deus é tão misericordioso, Ele é tão gracioso, Ele é tão bondoso, que Ele olha para nós, Ele vê as nossas necessidades, Ele vê os nossos problemas, Ele vê as nossas misérias, Ele vê as nossas falhas, e Ele tem solução para todas elas. Ele tem milagre para a nossa vida, Ele tem uma palavra de conforto, Ele tem uma palavra de restauração. Deus nunca vai deixar você voltar para casa triste. Deus sempre vai levantar o seu coração, levantar a sua alma. Deus não quer que você viva prostrado, Deus quer que você viva com os olhos para cima, olhando para o autor e consumador da fé. Querido, se você está vivendo uma vida depressiva, você vai dizer não à depressão nessa noite, porque Deus não te fez para viver deprimido. Deus não te fez para viver rastejando e sendo arrastado pelas correntes da impiedade, pelas correntes do pecado, pelas correntes da culpa, pelas correntes do diabo. Deus te fez para você ser liberto e, como homem livre, restaurado, viver para louvor e glória dele. A maneira como Deus tratou com Elias nos ensina princípios para vencermos a depressão. Primeira coisa, diga para o seu irmão: não se isole. Está vendo aquela moça? Obrigado, Igor. Está vendo aquela moça? Parece que ela está simplesmente contemplando a vida. Não, ela está se isolando da vida. Existem momentos que a gente se isola com Deus, é diferente. Mas quando nós nos isolamos da vida, isso é fuga, isso é depressão. Diga para o seu irmão: não se isole. Sabe o que Elias fez? A Bíblia diz que ele deixou o seu poço, ele quis ficar sozinho. O rapaz que era discípulo dele, discipulador, nunca, diga para o seu irmão, nunca abandone o seu discípulo. Diga assim: ele precisa de você. Diga assim: mas você também precisa dele. Queridos, a primeira coisa que ele fez, ele deixou o seu discípulo. E lá no deserto, o anjo disse para ele assim: levante-se. Na caverna, Deus disse para ele: que fazes aqui, Elias? Saia da caverna. Saia da caverna. Queridos, nessa noite Deus vai te tirar do fundo da caverna, em nome de Jesus. Salmo 133, versículo de 1 a 3 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Querido, eu quero dizer para você o seguinte: a célula, diga para o seu irmão, a célula é boa, mas o culto de domingo também. Diga para o seu irmão: você não pode ficar sem vir na celebração. Querido, se você quer crescer, você não pode deixar o tabel, não pode deixar os cultos de celebração, e você não pode deixar também a sua célula, porque você vai ter comunhão para dividir o seu peso, dividir as suas angústias e não se isolar. Aquele irmão que vem no domingo à noite e volta para sua casa para só voltar aqui no próximo domingo, o diabo vai fazer algo com ele, tirar ele do próximo domingo, porque aí ele vai ficar 15 dias sem vir à igreja. Aí tira dele mais um domingo, aí ele vai para quanto? Para 22 dias sem vir à igreja. E aí, quando ele pensar que não, diga assim: quando ele pensar que não, a sua brasa já esfriou, e aí ele não tem mais alegria, porque ele já se isolou. Não se isole. Segundo, queridos, por favor, não se culpe. Diga para o seu irmão: não se culpe. Elias isolou-se porque se sentia culpado, por não convencer o povo. Ele se sentia culpado por haver fugido. Diga para o seu irmão: você é apenas um ser humano, limitado. Nós somos seres humanos. Seres humanos são limitados. Nós temos erros, nós temos falhas, nós temos desvios muitas vezes, nós cometemos deslizes muitas vezes na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Não exija
exija um grau de perfeição sobre a sua vida que você não tem, porque se você exigir um grau de perfeição sobre a sua vida, quando você errar, o inimigo vai apontar o dedo sobre você. Você não é infalível, você é um ser humano, e como ser humano Deus nos entendeu que só há um único jeito de sobreviver nessa terra: dependentes da graça dele, só dependentes do Espírito Santo. Após 7 dias de jejum, a Bíblia diz que Davi, quando a criança morreu, ele se levantou, tomou banho, trocou de vestes, se alimentou. Ele estava em jejum. Davi então teve a compreensão do que Deus queria e do propósito de Deus. Terceiro, diga para o seu irmão, não tenha pena de si mesmo. A coisa aonde joga a depressão na nossa vida é quando a gente fica com uma autocomiseração, dó de si mesmo. Eu sou um coitadinho, eu não mereço isso, ninguém podia ter feito isso comigo, eu não merecia ser traído, eu não merecia ser abandonado, eu não merecia perder o emprego. Então a gente muitas vezes faz como Elias, e por termos dó de nós mesmos, pena de nós mesmos, a gente se isola, se culpa, entra na caverna, não quer comer, abandona o companheiro. A pena de si mesmo é um sentimento de origem maligna. Pedro, tomando o verso Mateus 16, 22 a 23, Mateus 16, 22 a 23, diz: Pedro, tomando da parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Pedro olhou para Jesus olhou para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás. Sabe por que Jesus disse isso para Pedro? Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, tenha dó de si mesmo, tenha pena de si mesmo. Não tenha dó de si mesmo, pena de si mesmo. Quarto, alimente-se de Deus. A palavra de Deus diz que o anjo fez alimentação, diga alimentação, foi servida 2 vezes, pão e água. Agora, para aqueles que estudaram na escola bíblica dominical, o pão representa o quê? Para aqueles que estudaram na escola bíblica dominical, 1900 e bolinha, pão representa o quê? Palavra de Deus. A água representa o quê? Vamos lá, gente, quem fez a escola bíblica dominical. O pão representa a palavra de Deus, e a água representa a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pedro disse: Senhor, então me banhe inteirinho, me lava inteirinho. Diga assim: o pão e a água representa a palavra de Deus. Diga: com a palavra de Deus você pode sair da depressão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: nessa vida nós precisamos de pão e de água, que é a palavra de Deus. Alguém disse o Espírito Santo? Sim, poderíamos dizer o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. O pão de Deus. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Você quer sair da depressão, querido? Diga para o seu irmão: você quer sair da depressão? Você quer sair do atoleiro? Diga assim: você tem que se atolar. Você tem que se atolar na palavra de Deus. Diga: mergulhar na palavra de Deus. Diga: quanto mais palavra, mais os seus pés deixam o lodo. Diga: quanto mais palavra, mais você sai do atoleiro. Então, queridos, é palavra, 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 palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem que vem a mim
fome, e o que crê em mim nunca terá sede. O anjo deu água e o anjo deu pão, e mais uma vez deu água e deu pão. E com a força daquela água e daquele pão, ele caminhou 40 dias. Sabe o que o anjo disse para ele? Te será longo o caminho. Diga para o seu irmão: o caminho é longo. Diga: até a volta de Jesus você tem que comer muito pão e beber muita água. Diga: comer muito pão e beber muita água. Diga: porque o caminho é longo. O caminho é longo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Número 5. Diga para o seu irmão: ande no caminho. Bacana, hein? Olha que imagem legal. Nas suas pisadas meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei. Que imagem linda. Diga para o seu irmão: só tem um jeito de permanecer no caminho, através da palavra. Deus alimentou Elias com o propósito de fortalecê-lo para a caminhada. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. E aqui é que nós vamos, mais para frente eu falo. Você tem andado no caminho do Senhor? Ou você tem andado no caminho da filosofia, do seu achismo, da sua arrogância, da sua prepotência, daquilo que você acha que você é, sem a presença do Espírito Santo na sua vida? Querido, se tem uma coisa que Deus tem ensinado, sabe o que é? Deus não é Deus de confusão, e os princípios de Deus não estão em rota de colisão. Não estão em rota de colisão. Primeira coisa, meu querido, se você estiver bem com Deus, princípio de Deus, a primeira coisa que você vai ter com Deus é desejo de servi-lo, e servi-lo com a sua vida. Quando você começa a abrir mão, quando você começa a abrir mão do seu ministério, quando você começa a abrir mão da sua responsabilidade, quando você começa a abrir mão de princípios que você recebeu de Deus, você está num caminho perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Tome cuidado, meu querido. Tome cuidado, minha querida. Deus não é Deus de confusão. Para terminar, converse com Deus. 9 a 12, para terminar aí, a gente termina. Ali entrou numa caverna, passou a noite. Irmãos, apareceu um vento impetuoso. Diga assim: Deus não estava no vento. Diga: apareceu fogo. Diga: Deus não estava no fogo. Depois um forte vento que ia cair. O Senhor não estava no forte vento. Não estava, diga: o Senhor não estava no terremoto, mas Ele estava numa brisa suave. Nós temos muitas vezes o conceito errado de que Deus só se manifesta do jeito que a gente quer. A Bíblia diz que Deus tem multiforme, ou múltiplas formas de se manifestar. Significa que Deus se manifesta de muitas maneiras, mas nós queremos que Deus se manifeste no fogo, no raio, no trovão. Diga para o seu irmão assim: muitas vezes Deus vai te contrariar, porque Ele é soberano e Ele escolhe o que Ele quer e da forma como Ele quer para se manifestar. Diga assim: aprenda a ter ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. Diga: olhos abertos à ação do Espírito Santo. E agora, para terminar,
verso 15 e 16. Sirva o seu próximo. Diga assim: depois de sair da depressão. Diga: depois de sair da depressão, sirva sempre. Sirva o seu próximo. Deixa eu dizer algo, meu querido, para você nessa noite. Deus trabalha com pessoas humildes. Deus não trabalha com pessoas arrogantes. Deus trabalha com pessoas simples, sinceras, honestas e transparentes na sua presença. Ele não trabalha com pessoas prepotentes e orgulhosas. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha, ele exalta, mas aquele que se orgulha, que se exalta, a Bíblia diz que ele bota debaixo dos seus pés, ele abate. Sabe o que é abater? Deus te joga na lona, porque para você, para ele não vai te usar. Só há uma forma de servir o próximo: sendo mais humilde. Obrigado pela imagem. Sendo o mais humilde possível. Não é o ato em si. Diga para o seu irmão: não é o ato, mas é o coração. Diga: não é o ato, mas é a atitude. Diga: não é o ato, mas é a vida. Existem pessoas que fazem atos assim, mas não têm atitudes no coração. Não tem coração e não tem vida. Essas coisas precisam ser feitas, mas elas precisam ser feitas com atitude do coração, com desejo do coração, com vontade verdadeira de servir. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que Deus te tira da depressão para você abençoar outras vidas. E eu quero dar alguns conselhos aqui, porque eu já passei, eu queria ter passado hoje. Eu vou ler como ajudar nas células, líderes e células, presta atenção. Como ajudar pessoas depressivas? Primeiro, quando um amigo vem procurar a sua ajuda, mostrando sinais de depressão, lembre-se que mesmo não se sentindo capacitado, Deus pode te usar. E Deus quer te usar. Então lembre-se das dicas que eu vou te dar. O depressivo muitas vezes se afasta e rejeita os amigos. Quando ele mais precisa, ele rejeita. Então mostre amizade, mostre ser amigo. Segundo, nem sempre os familiares de pessoas depressivas estão bem informadas sobre o problema. Muitas vezes os familiares colocam a pessoa num cômodo da casa isolado. Então, querido, muitas vezes é comum saber que os próprios familiares criticam aquele que está ferido, traído, justamente quando ele precisa de mais amor e cuidado. Diga: esse é o ano do amor e cuidado. É um erro pensar que você pode animar o depressivo. Você não pode animar o depressivo. Não tem como animar o depressivo tentando apenas motivá-lo pela alegria. Só existe um jeito de motivar aquele que está depressivo: através do pão e através da água, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Resista à tentação de criticar pessoas por seu estado depressivo. Às vezes achamos que com uma depressão poderemos, em um passe de mágica, mudar o quadro. Que com a depressão poderemos, em um passe de mágica, mudar o quadro. A situação não é tão simples assim. Ajude a pessoa a entender os fatores pelas quais ela entrou em depressão. Tendo ela esta compreensão, será mais fácil identificar as possíveis saídas para a vida dela. Aproveite e construa pontes de relacionamento, pontes de amizade, pontes de amor, pontes de cuidado, para que a pessoa se sinta amada. Quem fez isso, diga: quem fez isso com Elias foi o próprio Deus, o anjo que Deus colocou ao lado dele. Diga: Deus está colocando muitos anjos aqui. Diga para o seu irmão: Deus está colocando muitos anjos aqui. Alguns conselhos para aqueles que estão vivendo vidas deprimidas: fale de si mesmo sem se depreciar. Reconheça
Reconheça que você tem seus limites, suas falhas, mas você tem suas capacidades também. Não deixe que somente suas emoções dominem a sua conduta. Terceiro, tente traçar um plano para sair da depressão. Saia, diga para o seu irmão, saia do atoleiro. É preciso sair, é preciso tomar uma decisão, é preciso decidir. Quarto, não use a depressão como desculpa para não mudar o que é necessário mudar. Aquilo que é preciso mudar, precisa ser mudado. Diga para o seu irmão, nada muda se eu não mudo. Se eu não mudar, nada vai mudar na minha vida, vai continuar do mesmo jeito. Melhore seu autoconceito, aproxime-se de Cristo, melhore os seus relacionamentos dentro da igreja, se volte para a palavra, ore e sature a tua mente com a palavra, mergulhe na palavra, busque ajuda, não se isole, coma pão, beba água, coma pão, beba água, coma pão, beba água, porque tem muito caminho pela frente ainda. Nós não chegamos no céu ainda. Mas eu já passei do horário. Eu quero chamar o Ministério do Louvor. Quero 5 minutos para a gente orar sobre cura, mano. Última coisa que eu vou dizer. Você que está vivendo um estágio de depressão, Deus é soberano. Sabe o que eu estou dizendo para você? Tudo está no controle de Deus. Elias não sabia disso, porque ele estava depressivo. Quando Deus disse para ele: volta e unja Azael, vá lá e sirva o próximo, vá lá e unja Eliseu, porque sabe o que Deus fez? Deus levantou o sucessor de Elias, quando ele abriu os olhos e ele obedeceu. Diga para o seu irmão, é preciso obedecer. Querido, eu quero falar com você nessa noite. Se você está vivendo um estágio de depressão, você precisa de obedecer nessa noite. Deus falou com Elias assim: Elias, vá lá e faça a sua parte. Vai lá, unja Azael, rei da Síria. Vai lá e unja Eliseu. Joga sobre ele a capa, e ele será ungido, e ele acompanhará você. Você não vai ficar mais sozinho. Se você estiver sozinho aqui nessa noite, eu quero dizer para você que você não vai ficar mais sozinho, em nome de Jesus. Deus está levantando uma companhia para você. Deus está levantando homens e mulheres que podem te ajudar. Fecha o meu olho, querido. A depressão gera pessimismo, e a primeira coisa é que você não vai acreditar. Então eu quero orar quebrando a sua incredulidade nessa noite. A depressão gera em nós também a questão não somente do pessimismo, mas também da palavra pessimista. Não vou conseguir. Eu quero dizer para você que hoje você vai conseguir. Eu quero dizer que talvez hoje o seu milagre está para chegar aqui. O seu milagre está chegando. E eu quero que você comece a dizer: Deus, eu não quero viver assim na depressão. Eu não sei quantas pessoas estão vivendo em depressão aqui, ou estão vivendo em estágio de depressão, ou podem estar vivendo em momentos de depressão. Mas eu quero, querido, pode apagar as luzes, porque eu já vivi momentos assim. O crente pode viver assim. Eu quero orar por você agora, meu querido. Apaga a luz, por favor. Eu quero terminar em 5 minutos. Mas eu quero dar a sua vida. Nós vamos cantar a primeira vez. Eu quero orar por você agora. Pode deixar apagado. Pode deixar tudo apagado. Você pode crer nessa noite.
você ouviu uma notícia triste, isso trouxe depressão no seu coração, um estágio de tristeza profunda, e você talvez está aqui com o coração assim na mão, sem saber, você não tem respostas de alguma coisa, e isso está atormentando você. Isso pode levar você a um estágio de depressão. Isso aconteceu com Elias quando ele recebeu a notícia de Jezabel, e ele perdeu totalmente o chão. Quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, que quando Elias, Deus disse para ele: saia da caverna, ele saiu, ele ouviu aquela brisa suave, Deus falando com ele. Deus também está dizendo para você: Elias, saia da caverna. E quando Elias saiu da caverna, sabe o que aconteceu depois? Ele fez muita coisa, mas eu vou dizer a coisa mais maravilhosa que aconteceu com Elias. A Bíblia diz que uma carruagem separou ele de Eliseu, e ele foi levado vivo para o céu. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que ele foi levado, 2 homens foram levados assim para o céu: Enoque e Elias. Enoque e Elias. Eu não sei em que estágio você está, como você está. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele quer restaurar você. Ele quer dar a você poder, Ele quer dar a você graça, Ele quer dar a você misericórdia. Ele quer que você saia do estágio da depressão. Ele quer restaurar você nessa noite, e Ele quer dar a você a coisa mais alegre. Ele está dizendo assim: ó, filho, logo logo eu vou estar passando, recolhendo os meus, e fique tranquilo, porque todas as coisas dessa vida vão passar. Eu sou soberano, e eu tenho controle sobre todas as coisas na terra. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, se não for da minha permissão. Ele está dizendo que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre a sua vida. Ele tem o controle sobre as circunstâncias. Ele pode mudar as circunstâncias. Ele pode mudar o coração das pessoas. Ele pode mudar a sua história. Eu não sei de que forma você veio aqui nessa noite, mas Deus está dizendo para você: saia, saia, saia então da sua caverna, e venha, e passa, vá servir, vá trabalhar, vai ser útil nas minhas mãos, e eu vou fazer algo na sua vida. Eu quero falar com você nessa noite, querido. Eu quero orar com você, e depois eu quero convidar você a dar um passo de fé, porque a gente vai terminar quando você vir aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esses que estão aqui ouvindo a Tua palavra nessa noite. Eu peço algo poderoso sobre os seus corações. Senhor, se eles forem obedientes à Tua palavra, o Senhor vai transformar poderosamente as suas vidas nessa noite. Se eles Te ouvirem, derem ouvido à Tua voz e saírem das suas cavernas, o Senhor vai se revelar a eles nessa noite. Querido, eu quero convidar você a orar comigo. Você está vivendo um estágio assim? Ore comigo dizendo: Senhor Deus, nessa noite eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida nas Suas mãos. Eu sei que o Senhor tem o controle. Eu sei que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. E eu quero sair daqui nessa noite. Diga: eu quero sair daqui nessa noite ouvindo a Tua voz, recebendo do Senhor o milagre, recebendo do Senhor a graça, recebendo do Senhor o poder, recebendo do Senhor as tarefas. Senhor, eu quero deixar o meu isolamento, eu quero me alimentar da Tua palavra, eu quero cumprir a Tua vontade nessa terra, e eu quero, Senhor, andar pelo meu caminho até quando o Senhor me chamar, porque o caminho é longo. Mas eu Te agradeço. Eu Te peço, o Senhor me abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu vou pedir para você ficar de pé, todos ficarem de pé. Você que orou, enquanto nós cantamos agora, tome posse da sua cura, tome posse da sua vontade, da sua bênção. Querido, eu quero dizer para você nessa noite que amanhã tem reunião da liderança, todos os líderes devem estar presentes. Reunião de conselho está aberto, que amanhã é uma reunião administrativa, não tem culto, mas é uma reunião administrativa. Se você quiser vir saber como funciona
culto administrativo é aberto. Você está convidado, é às 8 horas da noite. Os líderes devem estar presentes, tá? Terça-feira também é o normal. Então vamos orar, vamos cantar nessa noite. Deus abençoe sua vida. Dá um abraço.